Olá, me chamo Reinaldo, sou estudante de medicina de la Domingo Sávio e hoje vamos estudar um pouco sobre os músculos torácicos. O primeiro músculo que vamos estudar é o músculo longíssimo, que tem como origem o tendão de los músculos erectores de la coluna, la cresta ilíaca, la cara posterior del sacro e la apófisis espinhosas de las vértebras lumbares. E como função vamos ter la extensão de la columna vertebral. Este músculo mantém a postura corporal e também serve para flexião homolateral da coluna. Agora vamos estudar o músculo intertransverso, que tem como função principal também a extensão da coluna e a flexião lateral da coluna. Agora vamos estudar o músculo iliocostal, que tem como origem a cresta ilíaca, la aponeurosis toracolumbar e também a face externa de las costilhas. E como função principal vamos ter a extensão de la coluna hacia atrás e a flexião homolateral do tronco. Agora vamos falar um pouco sobre o músculo espinhal, que tem como função principal a extensão e a estabilização da coluna vertebral. Agora vamos falar sobre o músculo interespinhoso, que tem como principal função a estabilização da coluna e também é responsável por manter a postura corporal de maneira correta. Agora vamos estudar o músculo serrato posterior, tanto a porção superior como a porção inferior. E os dois músculos atuam diretamente em la mecânica respiratória. O músculo superior eleva de la segunda costilha hasta la quinta costilha, funcionando como um músculo acessório de la inspiração. Lá, o músculo serrato posterior e inferior barra as costilhas inferiores, atuando em lo movimento de expiração. Agora vamos estudar o músculo transverso espinhoso, que tem como função principal a estabilização intersegmentar da coluna vertebral. Eles são responsáveis por controlar a postura da coluna e também a posição de cada vértebra que compõe a coluna vertebral. Agora vamos estudar um dos principais músculos torácicos, que é o músculo trapécio, que tem como origem a linha nucal superior, a protuberância occipital, o ligamento cervical posterior e a apófisis espinhosa de la sétima vértebra cervical hasta la 12ª vértebra torácica. Tem como função principal girar e elevar lateralmente a escápula, pero este músculo tem uma diferenciação quanto a suas fibras. As fibras superiores do músculo trapécio são responsáveis por elevar a escápula. As fibras médias são responsáveis por retrair a escápula. E as fibras inferiores são responsáveis por descender a escápula. Agora vamos falar sobre o músculo elevador da escápula. Como seu nome já tem, sua função principal é elevar a escápula e sua origem é em la apófisis transversa de la vértebra axial e la vértebra atlas, e também o tubérculo posterior de la terceira vértebra cervical e também la quarta vértebra cervical. Agora vamos falar sobre os músculos romboides, tanto o romboide maior como o romboide menor, que tem como função principal conectar a escápula hasta a coluna vertebral. Agora eu vou falar sobre um caso clínico de um paciente de 35 anos que foi sometido a uma biópsia de um gânglio linfático na região lateral do coelho. Semanas depois da cirurgia, começou a apresentar dificuldade para elevar o ombro direito, tinha dor cervical
e debilidade a realizar certo movimento do membro superior. E no exame físico, foi encontrado a atrofia do músculo trapézio, o ombro caído em um lado afetado, debilidade para elevar o ombro, dificuldade para elevar o braço por cima de los 90 graus e uma alteração da posição normal da escápula. Neste caso, que músculo está comprometido? O músculo trapézio, principalmente porque tiveram uma lesão em um nervo acessório. Isso ocorre porque o músculo trapézio está principalmente inervado por o nervo acessório. E quando este nervo se lesiona, o paciente pode ter muita dificuldade de elevar o braço e muita dificuldade também para elevar o ombro. Vai ter também a alteração da posição da escápula e o diagnóstico mais provável é uma parálise do músculo trapézio secundária, a lesão do nervo acessório. Por isso, este paciente tuviera uma atrofia do músculo trapézio.